Agora, alguém está no Facebook? Se alguém estiver no Facebook, por favor, me avise se tem som ou não tem. Esqueci de colocar o microfone. Se alguém conseguir entrar no Facebook, só para me confirmar, por favor. Então, já que ninguém ficou com alguma dúvida, vamos começar hoje os assuntos que a gente ainda não citou. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Então, irmãos e irmãs, a gente explicou esses dois assuntos. Hoje a gente vai explicar outros assuntos que o autor citou e também que a gente vai citar com mais detalhes, porque a gente viu que é um livro que é de iniciantes, ou seja, ele não coloca evidências, ele também não explica muito em detalhes, fala no geral. Então isso que a gente vai explicar mais e simplificar, inshallah. Então a gente pode falar o que? Al-Jawrab ou Al-Jawarib, que é o plural, né? A gente pode falar que as 3 escolas permitiram, mas elas têm que ser o quê? Com um tecido mais grosso. O que é o tecido grosso? Aquele tecido que impede a água de entrar. Que impede a água de entrar. Isso que é o tecido que é grosso. Se for um tecido fino, não dá. E a gente viu que a divergência sobre a meia de hoje, para ficar mais fácil para entender, é que alguns fizeram uma comparação entre as meias de hoje e vão falar que esse rov é do tempo do profeta. Com isso aqui. Eles viram que não são iguais. Não tem como fazer uma comparação com isso. Porque isso o que é a origem. Como origem? Porque isso a sunna, a tradição profética, os ditos proféticos permitem você passar o que? As mãos úmidas sobre ele. Aquilo é uma coisa o que a gente vai comparar com a origem, ou vamos falar matriz. Então aqui a gente quando olhamos para isso e olhamos para as meias de hoje, vimos que tem diferenças e começamos a comparar e vimos que não serve, ou seja, que não é igual a do tempo do profeta que é passou sobre ele. Então a gente o que falou, esse não serve. Isso é a opinião que é das escolas. Al-Maliki a gente viu que tem que ser o que de couro. Então a gente nem precisa falar sobre a opinião deles, porque claro que não vai dar. Agora os outros, como Ibn Hazm, ele falou, não, olha, aqui é uma facilidade, é uma permissão, é uma facilidade de Deus Altíssimo, para facilitar para nós. Então não importa o que, se é de couro, se é de lã, se passa água, se não passa água, é para facilitar. Ele cobrindo o pé, em geral, aquilo que é obrigatório você lavar, serve. Ele cobrindo o pé, em geral, serve. Que a gente sabe que o Ibn Hazm ele não usa o qiyas, mesmo ele usando, né? Vai entender. Não usa, mesmo usando. Então, isso é outro assunto. Então, essa que é o mais simplificado, podemos falar. Essas são as 2 opiniões. Quem toma essa opinião, a gente respeita. A pessoa que toma essa opinião, essa segunda opinião, a gente respeita. A pessoa que segue uma dessas 3 escolas, como a gente citou, tanto al-Hanafi, al-Hanabila, al-Shafi'iyya, a pessoa que vai ser de acordo com o que foi prescrito, com o que foi citado, com as condições que os sábios viram, comparando com o rov do tempo do profeta. Que a gente não pode, irmãos e irmãs, falar algo sem evidência, sem argumento, sem um fundamento. Então, por isso que os sábios falaram, olha, não é parecido, não temos como fazer essa comparação, porque tem diferenças entre isso e isso. Então, não dá para passar a mão sobre ele, ou seja, as mãos úmidas. Depois outro assunto também, agora se ele está
Se ele tem o que? El-Hurq, que é um buraco, está rasgado. Está o que? Rasgado. A gente viu que se for o que? Um rasgo do tamanho dos 3 dedos menores, vamos falar aqui, ó, dos pés, os 3 dedos menores. Se for disso para cima, não dá para te passar sobre. Mas se for o que? Pequeno, esses menor do que 3 dedos, o que está o que? Rasgado, não tem problema de você passar o que? A mão sobre ele. Não há problema. Então, a escola falou o que? São 3 dedos menores do pé. Agora, se tiver, por exemplo, uma pergunta interessante, que muitos perguntam. Se tiver, por exemplo, 2 dedos aqui rasgado e 1 dedo nesse aqui, eu somo, ó, tem 2 aqui, 1 aqui, então eu conto esse com esse, vai dar 3, eu não posso passar. Aqui tu não soma. Ou seja, tem que ter 3 nesse aqui, ó, para te não passar. Tu não conta esse com esse. É todos o que? Cada um sozinho. Cada um sozinho. Então a pessoa que não conta como é quando é parte da sujeira. Quando tem que ser do tamanho de um dirham, que a gente viu que é uma moeda. Quando tem aquela sujeira ou maior do que aquilo, a pessoa que não pode fazer, por exemplo, a oração. Como a gente viu na escola, ali tu soma. Se tiver aqui uma sujeira, aqui outra. Se der essa aqui com essa aqui do tamanho de um dirham, a pessoa que tem que trocar o que? Do roupão, a vestimenta que está usando. Aqui não soma. Então isso a gente explicou o que nas aulas passadas. Isso faz uns meses. Então, agora, se tiver rasgado, qual que é a evidência deles? Que eles falam, olha, no tempo do profeta, que é a paz sobre ele, pela situação que eles viviam e a extrema pobreza, claro que os rof ou rifaf deles teria algum rasgo, teria rasgado pela situação, não tinham estradas que nem a gente tem, eram montanhas uma em cima da outra, era a terra como que eles andavam, cheio de pedras, então deserto, claro que ia ter o que? Furos. Então eles falaram, isso aqui o que é? O mínimo que deveria ter nos rifaf deles, ou seja, nas meias de couros deles. Então por isso que eles falam o quê? Que esse é o mínimo. Ou também eles falam que isso é para não trazer dificuldade. Porque se a gente falar, por exemplo, olha, se tiver só um cortezinho aqui, já não dá para fazer a purificação, ou seja, passar as mãos sobre ele, ia dificultar muito. Porque não tem um rofo que você usa que não vai ter o quê? Um rasgo aqui, um furo aqui. É impossível. Então, por isso que... E a gente viu que isso é uma permissão, uma facilidade de Deus. Então, a escola viu o que? Como isso é o básico. Ou seja, maior do que isso, a pessoa não pode passar as mãos sobre ele. Isso é a opinião que é da escola. Não é que não tem o que? Outra opinião. Não é que não tem outra opinião, mas é a opinião que é da escola. Então, a pessoa não pode passar o que? A mão sobre el rof quando está nessa situação. Isso aí que a gente citou. Agora outra que ele cita também, deixa eu ver. Isso aqui a gente já explicou. Aqui é a sunna que ele cita. Isso aqui a gente também explicou. O musafir a gente viu que é 3 dias. Agora a pessoa também é uma situação importante. Vamos falar que a pessoa foi viajar. E essa distância que ele foi percorrer, 200 quilômetros. Então está em viagem. A gente sabe quem está em viagem, ela faz o que a pessoa 3 dias. 3 dias. E a gente viu que na escola, certo, começa a contar esse período, esse tempo, quando, preste atenção, quando acontece o primeiro hadath, ou seja, quando acontece a perca, a anulação da ablução. Começa a contar. Então, esses 3 dias. A pessoa que chegou até essa cidade, ficou lá por algumas horas e voltou. A gente fala para ele o quê?
Não, é 3 dias que tu tem, como tu viajou. Se ele volta para sua residência, fica o quê? 1 dia. Porque ele é o quê? Uma pessoa que está na sua residência. Então, aquele período o quê? Volta como era. Porque ele está na sua residência. Só quem está em viagem, que fica o quê? 3 dias passando a mão sobre o rofo. Se a pessoa quiser. Se a pessoa quiser tirar, não há problema algum. Ela pode tirar e lavar os pés, como a gente viu que é melhor. Na escola é melhor lavar os pés. Isso também a gente o que explicou. Depois, agora, essa muda, a gente sabe que só a gente perde a ablução se acontecer algo que anula a ablução. Mas aqui a gente perde a ablução o quê? Com o tempo que passa, ou seja, o período determinado. Tem um período determinado, ó. Hoje eu fiz a minha ablução. Preste atenção nesse exemplo. Hoje eu fiz a minha ablução. Vesti isso aqui. Completei a minha ablução e vesti isso aqui. Depois eu perco a minha ablução. Rezo al-Fajr e perco a minha ablução. Quando eu perco a minha ablução, começa a contar o quê? Aquelas 24 horas, como a gente viu na escola. Que tem outras opiniões, mas essa é a opinião que se estabeleceu, a correta na escola. Então, eu tenho 24 horas que eu posso ainda o que? Passar sobre o que? Sobre o meu pé. Eu faço a ablução novamente para rezar outra oração. Quando eu chego no pé, eu faço dessa forma. Dessa forma eu faço. Uma vez. Faço uma vez somente. Agora, o que a gente estava... Me perdi. Quando passa as 24 horas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar ele e lavar o meu pé. Se eu tiver com a ablução, na hora que eu tiro ele, eu preciso fazer a ablução desde o começo ou não? Isso é uma pergunta interessante. Quem entendeu o exemplo vai conseguir responder. Agora, quando eu tirei depois das 24 horas, que acabou o período, que eu posso passar a minha mão úmida sobre el rofo, não preciso lavar os pés. Agora, quando passou as 24 horas, eu tenho que tirar ele, ou eu só preciso o quê? Lavar os meus pés. Só lavar os meus pés, ou eu tenho que fazer toda a ablução novamente. Tirar ele a gente tem que tirar, não há dúvidas nisso. Mas eu preciso lavar só meus pés ou fazer a ablução desde o começo? Quem gostaria de responder? Sintam-se à vontade. Se alguém quiser responder. A irmã Maria respondeu aqui no Zoom, falou que faz a ablução que é completa. Faz a ablução completa. Só eu estava com a ablução. Eu estava com a ablução. Eu não tinha perdido a ablução. Eu estava com a ablução. Mas o período que terminou, desse 1 dia ou 3 dias para quem está em viagem, e eu tive que tirar para lavar os meus pés. A irmã falou, não, tu tem que fazer novamente o que? A ablução. Ou seja, a irmã o que interpretou? Que tirar as meias, para quem pratica e fala que as meias é permissível passar, quer dizer, só de tirar as meias, tu perde o que? A ablução. Tu perde a ablução. Passou o período, aí ela fala que passou o período, então quebrou a ablução. A irmã Andréia também fala que faz novamente tudo. O correto na escola é que a pessoa não precisa fazer ablução, e sim lavar os pés.
Porque a pessoa está com a ablução. Só o que acabou foi isso aqui. Porque o profeta falou que é paz sobre ele. Que isso aqui tem duração de um dia que a pessoa pode passar. Isso aqui o que acabou, não posso passar novamente. Então o que eu fiz? A impureza ficou o quê? No meu pé. Eu lavo o meu pé. Por exemplo, isso aconteceu comigo na Dhuhr, na oração do meio-dia. Eu tenho até a oração do quê? Do Asr, para lavar. Lavei meus pés, eu rezo o quê? A próxima oração. Eu rezo a próxima oração. Mesmo que eu demorei para lavar, tipo 1 hora, 2 horas até chegar a outra oração, o importante é que eu lavo o meu pé e continuo o quê? Posso continuar orando, se eu não perder a ablução. Por que isso, irmãos e irmãs? Porque não tem uma evidência que fala que quebra. Agora, se tu fala que só de tu tirar, tu quebra a ablução, tem que ter uma evidência explícita e clara para falar o quê? Que quebra a ablução da pessoa. Então, tu lava o quê? Os pés. Porque ele proíbe a impureza. Ele não tira a impureza, ele proíbe. Por isso que a gente falou que lavamos os pés quando a gente tira el khof. E reza, a pessoa pode o quê? Rezar na escola. Então, qual que é a evidência que eles têm? É o dito que a gente narrou, mostramos, do Muslim, do Sayyidina Ali, alayhi salam, que ele fala o quê? Que o profeta, que é paz sobre ele, deixou 3 dias e 3 noites, ou seja, 3 dias para nós, para quem está musafir, ou na safar, quem está em viagem, e 1 dia para quem está muqim, ou seja, está residente, está na sua residência. Esse é o dito que é explícito e claro sobre esse assunto, Então, essa é a evidência que eles têm. Claro que eles têm outras evidências, mas para não atrapalhar às vezes o entendimento da pessoa, a gente falar 1, 2, 3 evidências, às vezes a pessoa que acaba se esquecendo, mas decorando essa, já o que? Já basta. Tem também hadith do Tirmidhi, que é do Safwan ibn Asal, que é um dos companheiros do profeta, que também é uma evidência que mostra que ele só tirava o khof quando acontecia o que? El janab, ou quando passava o que? O tempo, o período, quando passava o período de 3 dias, que é como foi citado, quando está em viagem. Agora outro assunto. Eu lavo meus pés. Vamos dar como que o autor... Claro que o autor não explicou, só... Agora, esse assunto, olha como que é. Eu lavo meus pés. Depois de lavar os meus pés, o que? Eu visto el khof. Visto os 2. Lavei meus pés, vesti eles. E depois eu começo a fazer o que? A ablução. Começo a lavar as mãos, a boca, o nariz, o rosto, os braços. E depois o que? A cabeça. Eu posso passar sobre ele depois que eu completei. Ou seja, eu vesti eles antes de ter completado a ablução por completo. Eu posso passar a mão sobre eles ou não posso? Essa aqui é o que é a questão. Essa aqui é a questão. Quem gostaria de responder? Eu comecei pelos pés aqui, para quem não entendeu bem. Eu comecei pelos pés e vesti as meias. Para você sempre entender melhor, coloco isso aqui como meia, as meias que a gente usa hoje. Lavei meus pés, vesti as meias e depois eu fiz a minha ablução. Depois eu fiz a minha ablução como a gente faz. Agora eu posso passar sobre as meias a minha mão úmida, ou se eu quiser fazer a ablução novamente, eu tenho que tirar as meias e lavar o meu pé novamente. Essa que é a questão. Precisa estar completo a ablução para mim vestir isso ou não precisa? Ou não precisa?
Quem gostaria de responder? A irmã falou que precisa estar completa a ablução. Por isso que, como a gente falou, irmãos e irmãs, a jurisprudência, a pessoa tem que prestar atenção em cada detalhe, porque depois tu vai precisar desses detalhes. Nas primeiras aulas, o que a gente explicou? Eu sei que faz um tempo, muito tempo até, mas para quem estava presente e se lembra, que a gente explicou os elementos obrigatórios na ablução. Por isso que a pessoa tem que prestar atenção. O que é obrigatório na ablução? Ou seja, o que se eu não fizer na ablução, a minha ablução não é o que é correta, não é válida. A gente falou que são 4 coisas, que é lavar o rosto, lavar as mãos da ponta dos dedos, incluindo os cotovelos, direito e esquerdo, passar as mãos úmidas sobre a cabeça e lavar os pés, incluindo os tornozelos. Capítulo 5, versículo 6. Versículo da ablução. O versículo do abdesto, como a gente citou várias vezes. Ali a gente entende no versículo corânico as coisas obrigatórias. Depois tem na sunna do profeta, que é sobre ele, alguns elementos facultativos. E o que Al-Hanafiya fala? Tudo que não está no versículo é facultativo. Tudo que não está no versículo é facultativo. Então, fazer ele em ordem é facultativo. Lavar os elementos, os membros do corpo, um atrás do outro, al-muwala, al-wala, al-tawali, é o que? Facultativo. Então, quando a gente entende isso, a gente sabe o porquê eles estão falando o quê? Eu vesti, eu lavei os meus pés e vesti isso aqui. Com os pés o quê? Purificados. E vesti isso aqui. Se a organização é facultativa, quer dizer que o quê? A pessoa estava purificada. Depois ela fez o quê? Completou a sua ablução. Agora, se vir e perguntar, tá, mas o profeta fala que é paz sobre ele. Quando ele morrera, no dito do Muslim, tentou o quê? Tentou o quê? Tirar o khuf do profeta. O profeta falou, deixe. Eu coloquei eles e os meus pés estavam limpos quando eu coloquei eles. Aí eles podem falar aqui, ó. Olha a evidência que está aqui clara, que estava o que? Os pés limpos, ou seja, quando ele terminou a ablução. Al-Hanafiya falou, não, ele está falando para ti o que? Que os pés dele estavam limpos. Agora, quando eu coloquei isso aqui, eu vesti ele, estava meus pés limpos ou não estava? Estava limpos. Então, serve. E isso, para nós, é facultativo. Eu lavar o quê? Primeiro o rosto, depois as mãos, depois a cabeça e depois os pés. Se eu começar lavando os pés, depois a cabeça, depois o rosto, depois os braços, minha ablução é correta ou não é correta? É correta. Mas a gente fala que é detestável, por quê? Porque é o contrário da sunna do profeta. É detestável a pessoa fazer isso. Ou seja, divergir com aquilo que foi citado que é na sunna. Mas é válido essa ablução? É válido. Então, desse jeito, se tu vestir primeiro isso aqui, lavou seus pés, vestiu el khuf e continua a tua ablução, está correto a sua ablução, e tu pode passar o que? Sobre ele, se você está em viagem de 3 dias e se você está na sua residência 1 dia, como o dito Sayyidina Ali, que foi narrado pelo Muslim. Se alguém não entendeu, eu explico novamente. Eu sei que isso aqui é um pouco, às vezes, difícil para entender. Mas o que a pessoa tem que entender é o básico, irmãos e irmãs. Colocou a meia, tu saber como passar a mão sobre ela já é o suficiente, ó. Dessa forma. Tu tem 1 dia para passar. Quando que começa essas 24 horas? Quando você perde
a sua ablução. Perdi a minha ablução, por exemplo, 3 horas. Depois da oração da tarde. Eu tenho até o outro dia, nesse mesmo momento, eu posso passar o quê? As mãos sobre o khuf, ou a minha meia. Então, dessa forma que você conta. Quando você perde o quê? A sua ablução. Isso que a pessoa tem que saber. Mas a gente fala isso que, se acontecer, a pessoa sabe. Nessa situação, eu posso continuar a minha ablução. Eu vesti isso aqui. E me lembrei depois que eu tinha vestido primeiro o quê? As minhas meias. E não tinha completado o que? A minha ablução. Eu preciso tirar as meias, lavar tudo novamente, começar tudo novamente? Não. Por quê? Porque isso é facultativo. Se a pessoa continuar da onde parou, não há problema. Não fez em ordem, não há o que? Problema. Ou seja, a sua ablução é válida. Então essa é o que? É segundo o que a gente pode falar, o segundo assunto, né, que a gente citou. E também eles têm outra evidência que eles falam. Cada membro, a sua ablução é o que? Sozinha, a sua purificação. Tem a purificação do rosto, é sozinha para o rosto. Quando purifica o rosto, tu não precisa purificar os braços para o seu rosto estar o que? Purificado. Cada membro é purificado sozinho. Então a purificação acontece sozinha para cada membro. Lavei o rosto, agora eu tenho que chegar nos meus pés para o meu rosto estar o que? Limpo, purificado. Ele está limpo quando eu acabei o que? De lavar ele e fui já para outro membro. Também é isso que eles trazem. Deixa eu ver aqui onde o autor. A gente viu a Sunna. Aqui um dito também que ele cita na explicação, que o profeta, que a paz sobre ele, esse dito foi narrado pelo Ibn Majah, que o profeta, que a paz sobre ele, passou sobre um homem, passou sobre ele. E esse homem estava fazendo ablução. E ele estava o quê? Limpando, purificando o khuf, ou seja, lavando. Ele não selava isso. Ele só passa as mãos úmidas sobre ele. Esse companheiro estava lavando, estava fazendo de um jeito errado. Então o profeta, que a paz sobre ele, colocou as mãos sobre ele para chamar a atenção dele. E quando ele olhou, o profeta falou para ele: a gente foi ordenado a passar as mãos úmidas sobre ele e não a lavar. E falou e explicou para ele, mostrou dessa forma, como a gente está fazendo. Deixar os dedos o que não próximos, distantes um dos outros, o que? E fazer dessa forma. Dessa forma aqui, ó. Do começo dos dedos do pé até o início da canela. Dessa forma. O profeta ensinou. Então essa é a evidência o quê? Que a sunna é passar dessa forma. A sunna é passar dessa forma por causa desse dito profético. O profeta mostrou para ele. Viu uma pessoa que fazendo errado. Todos os profetas, irmãos e irmãs, eles são dessa forma, eles agem dessa forma. Quando eles enxergam algo errado, eles não se calam. Eles não se calam. E até nós, como crentes, pessoas que Deus Altíssimo concedeu o que? O conhecimento, concedeu a orientação, tu não pode se calar. Tu tem que ordenar o bem e proibir o mal. Agora tu viu o irmão fazendo o que? A ablução errada. Você tem que avisar ele: ó irmão, você está fazendo incorretamente. É dessa forma que você faz. Sim, claro, com respeito, com educação, com sabedoria. Não adianta tu querer corrigir a pessoa e tu mesmo não sabe o que, como fazer, se é certo ou não. Eu quero corrigir o irmão a fazer o meseh sobre a meia e eu não sei nem como fazer. Como que eu vou corrigir uma pessoa se eu não sei? Então, se a pessoa tem conhecimento, ela deve o quê? Corrigir. Da melhor forma, como os sábios sabem. Os sábios, eles aconselham, corrigem da melhor forma, com sabedoria, com educação, com respeito, para essa pessoa o que entender. Então, o profeta, quando viu, na hora ele o quê? Explicou para esse companheiro: não é dessa forma, não se lava
El khof, ou seja, as meias. Quando tu usa as meias, irmãos, não vão colocar o pé de vocês embaixo da torneira e lavar. Não se lava. A sunna é a pessoa passar o que? As mãos úmidas sobre ela. Pega aqui a água, para vocês entenderem melhor, fazem dessa forma, vai ficar o que? Úmida, as suas mãos. E passa dessa forma, como aqui fosse o meu pé, dessa forma, até o início da canela. Esse é o bastante. Mas vai querer lavar o pé, botar a meia, molhar a meia, depois entra na mesquita, com as meias tudo molhado. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Então o profeta que passou sobre ele, como a gente sabe, ele era uma pessoa misericordiosa, ou uma pessoa clemente, podemos falar, e ele sempre queria o que? O bem dos crentes. Então ele sempre o que? Aconselhava da melhor forma possível. Aí depois ele cita o autor, que isso é a última parte, né? Depois de ter explicado a sunna, como se faz. Claro que tem outras coisas aqui, meu irmão e irmãs. A gente viu que isso é sunna, né? É facultativo passar desse jeito. Agora eu pergunto para vocês, prestem atenção. Tá aqui, ó. A pessoa vai fazer o quê? El meseh. Aqui é a meia, vamos falar. Ela faz aqui, ó. Começa assim, ó. É válido dessa forma, ou faz dessa forma. A sunna a gente viu que é fazer dessa forma. Mas se a pessoa fez dessa forma, é válido, ou dessa forma, começou daqui. É válido? O que vocês acham? Agora eu fui na mesquita e vi um irmão fazendo dessa forma. E ele rezou. Eu chego para ele, irmão, a sua reza foi inválida. É inválida a sua reza. Tem que fazer novamente a ablução. Ou aquilo que ele fez serviu, mesmo sendo o quê? Que não é de acordo com a sunna. Não é dessa forma que o profeta que passou sobre ele fez. Mas serve, é válido ou não é válido? O que vocês acham? O que vocês acham? Tem que fazer do jeito que foi descrito nesse hadith, ou a pessoa, se fizer de outro jeito, também serve? Quem gostaria de responder? Aqui no Instagram ninguém respondeu até agora. No Zoom, quem gostaria de responder? No Facebook ela fala o que não é válido. Não é válido, irmão. Então, acho que vocês todos concordaram com a irmã. Ou a gente fala que nem o chefe aí, que não há opinião para a pessoa que está em silêncio. Isso é um dos fundamentos da escola. Não há opinião para a pessoa que está em silêncio, ou seja, que ficou em silêncio. Não damos opinião para essa pessoa. Ou a gente vai com a opinião que diz que quem ficou em silêncio concordou. A irmã falou que não é válido, e ninguém o que respondeu diferente que a irmã. Então vamos falar que no silêncio de vocês concordam com ela. Mas vamos explicar. Aqui, irmãos, porque a gente citou agora há pouco, na aula passada, que se a pessoa fizer passar os menores dedos da mão, por exemplo, esses aqui, esses 3, se passar sobre ele, em qualquer parte dele, o que é? Ou seja, a parte de cima, é o que? Válido. Então, o que a gente entende se a pessoa fizer assim? Se a pessoa fizer assim, é válido, mas é o contrário da sunna. A pessoa pode fazer a sua oração, é válido esse meseh, mas é o contrário da sunna. Como a gente viu, sempre é melhor fazer o que, irmãos e irmãs, como o profeta que passou sobre ele o que nos recomendou, tanto pela recompensa e tanto para obedecer o mensageiro de Deus, como tem centenas de versículos no Alcorão que Deus fala para a gente o que? Obedecer
e cumprir com aquilo que o profeta que passou sobre ele trouxe para nós. Mas que é válido, é válido. A pessoa fez desse jeito, fez desse jeito, fez desse jeito, é válido. Fez com a mão esquerda, fez com a mão direita, é válido. Mas tem que ter o mínimo que 3 dedos menores da mão, como foi citado o que antes. Por isso que esses detalhes, quando a gente cita, a pessoa tem que ficar o quê? Alerta. Quando tu entende isso, tu vai entender na hora isso que eu perguntei. Mas se eles só falaram o quê? Que 3 dedos é o suficiente. Claro que vai ser suficiente aqui, em qualquer lado. Se fez assim, na lateral, se fez assim, se fez de baixo para cima, vai ser válido se alcançar o quê? O mínimo desses 3 dedos, o quê? Da mão. Os menores 3 dedos da mão. Ou seja, o tamanho deles. Então, ele começa aqui, o autor, falando o que quebra. O que quebra o masih. Ou seja, o que deixa o masih, tu não poder mais passar a mão sobre ele. Primeiro ele cita kullu shay yanqudu al-wudu. Tudo que quebra o wudu, anula o wudu, quebra também o masih. Como, por exemplo, a pessoa, como que a gente pode falar? O que quebra o wudu, por exemplo? Gases, a pessoa que fazer necessidades físicas, ou também, melhor ainda, a pessoa ter relação com a sua esposa, por exemplo. Quebra a ablução da pessoa, é claro, e é obrigatório para ela o quê? O banho. Ela deve tirar isso aqui. Ela deve tirar. Tomar o banho obrigatório, que a água tem que chegar em toda a parte do corpo, como a gente explicou. E, se quiser vestir novamente depois do banho, ou depois de fazer o wudu, depois do banho, se a pessoa fizer, ela tem o direito, não há problema algum. Mas isso quebra o que? O masih. Ela não pode mais passar em cima, sobre a meia. Isso aqui é tudo que quebra o wudu, a gente explicou. Isso aí tem que voltar na aula para a pessoa, se quiser ver o que quebra o wudu, o que não quebra o wudu, para a gente não explicar tudo isso novamente. A gente explicou o que nas aulas passadas. Eu sei que faz muito tempo, mas a gente vai deixar essas aulas, inshallah, vamos deixar disponíveis no nosso canal, no YouTube. Vamos baixar todas elas e vamos colocar número por número. A aula 1. Tem, claro, esse livro tem mais do que 80 aulas, esse livro, desde o começo que a gente explicou. Mas a pessoa vai estar lá, o nome da aula, a pessoa vai direto naquela aula. Eu quero saber o que quebra, os anuladores do parte 1, parte 2, parte 3, e a pessoa consegue o que? Acompanhar. Ou seja, tudo que quebra o wudu também elimina o que? O masih. Agora a gente viu o que quebra o wudu, yanqud al-wudu. Aonde está o segundo? Naz'u khuffin. Naz'a quer dizer você tirar ele. Você tirar o khuf. Por algo, me deu, por exemplo, coceira, eu quero tirar. Não estou bem com ele. Vai lá e tira o khuf. Quebra a ablução ou não quebra? Quebra, mas quebra a ablução que é do pé somente. Se tu lavar o seu pé, tu pode rezar o quê? A próxima oração. Não precisa fazer a ablução novamente desde o começo, tu lava só seu pé. Tu lava só seu pé se tu tirou. Claro que é contrário, por exemplo, da escola do Hanabila, que lá é tu só tirar, deu. Tu perde a ablução, tem que fazer o quê? A ablução novamente. Na escola do Hanafia, não. Se tu tira, tu lava só o pé. Lava os pés e pode fazer o quê? A oração. E pode fazer a oração. Outro também que ele fala, se entrar água no khuf, agora caiu água, entrou nele, encheu de água, também quebra o masih. Ou seja, tem que tirar ele e lavar. Por quê? Porque não tem como juntar
passar as mãos úmidas sobre a meia e também lavar. Ou é um ou é o outro. Como a gente viu desde o início das aulas, não dá para juntar lavar, purificar e também o que? Passar as mãos sobre. Ou tu escolhe um, ou tu escolhe o outro. Não dá para juntar esses dois. Por exemplo, eu vou usar um rofo num pé e no outro pé eu vou usar um chinelo. Esse aqui eu lavo e esse aqui eu passo uma serra. Não dá. Tu escolhe um. Então, esse é o terceiro. O quarto, mudiul mudda, ou seja, quando passa o mudda, ou seja, o período. Quando acontece de acabar o período determinado para o residente 1 dia e para quem está em viagem 3 dias. Então, o que? Passou esse período, a pessoa não tem mais o direito de passar a mão sobre a meia. Não tem o direito de passar a mão sobre a meia. Outra coisa também, às vezes, eles citam: In lam yakhaf dhahaba rijlihi min al-bard. É interessante isso. Passou o tempo passou, deu 1 dia, mas eu tenho quase certeza que se eu tirar ele, pelo frio que está, eu posso até perder o meu pé. Eu tenho algum corte, alguma coisa, que se por causa do frio pode acontecer alguma coisa, ou eu tenho um corte que vai demorar muito para curar se eu tirar isso. Isso de acordo, vamos falar que o médico falou para ele. Se acontecer uma situação dessa, ele pode continuar o quê? Passando a mão sobre o rof. Nessa situação específica. Isso aí também mostra, irmãos e irmãs, como a Sharia, ela é o quê? Ela prega a misericórdia, a facilidade para o muçulmano. Ou seja, simplifica a vida do muçulmano. Simplifica a vida do muçulmano. Depois ele cita... Aí depois ele fala... Depois dessas 3 que ele cita, ele fala que a gente lava só o quê? Os pés. Não precisa lavar, se fazer a ablução o quê? Novamente. Isso é quando a pessoa está com a ablução. Se a pessoa não está com a ablução, ela tem que fazer novamente, é claro. Mas chegou esse período, eu estou com a ablução, mas o que acabou de lavar o quê? Os pés eu preciso. A minha purificação parou o quê? Acabou a purificação dos pés. Então eu tiro e lavo somente os pés. Não preciso fazer a ablução novamente, desde o começo. Agora outra que ele fala, isso aqui é interessante. وَلَا يَجُوزِ الْمَسْحُ عَلَى عِمَامَةٍ. O que significa isso? Agora a pessoa está usando o que? Aqueles turbante. Está usando o que? Um turbante. Ou aqueles lenços que usam, principalmente al-Khalijiyin, aquelas pessoas da Península Arábica, tipo Arábia Saudita, Dubai, el Kuwait, que mais? Ali aquelas pessoas, Yemen, que eles usam o quê? Yemen usa diferente. Qatar. Aquelas pessoas usam os lenços assim, não sei se vocês já viram. A Arábia Saudita usa vermelho e os outros usam o quê? Branco, que vem até aqui, ó, um lenço. Ou aqueles outros muçulmanos que usam aqueles turbantes que enrolam, como por exemplo os muçulmanos da Índia que vêm, às vezes alguns do Paquistão também gostam de usar, os indianos que mais usam, que é um turbante branco, que eles enrolam, eles botam uma touca e enrolam o turbante sobre essa touca. Agora aqui, quando eu quero fazer a ablução, eu estou com aquela touca na minha cabeça, ou aquele lenço, vamos falar, eu posso passar sobre ele, em vez de passar sobre a cabeça, fazer o masah, eu passo o que sobre ele? Posso ou não posso? Não pode na escola. Tem que passar na cabeça. E como a gente viu na escola, isso aí também aulas antigas, que é um tupete, isso aqui, ó, é o suficiente. Se eu passar dessa forma aqui, já é o suficiente na escola. Não precisa passar sobre toda a cabeça, uma parte da cabeça. Aqui, ó.
Se tu passar dessa forma já é suficiente. Mas agora eu estou com um turbante. Eu passar em cima do turbante, não dá. Agora está o turbante aqui, eu levanto ele e faço isso. Isso também serve para as irmãs que usam lenço. Tu não pode passar em cima o quê? Do teu lenço. Ou em cima do teu el-himar, a pessoa que usa o que é a mulher, que usa a burca, ou que usa o niqab. O que ela fala? Eu não vou lavar o rosto, vou fazer o masah. Vou passar o quê? Sobre o rosto. Vou passar sobre o el-himar, a burca. Não vou passar sobre o meu rosto, ou seja, não vou lavar o meu rosto. Vou passar as minhas mãos úmidas sobre o meu himar. É possível? Não é possível. Por que, irmãos? Isso aí foi transmitido, podemos falar assim, pelo profeta que passou sobre ele. E tudo que é específico na religião, a gente não pode comparar. Não podemos comparar ele com algo, porque isso é específico. Agora, por exemplo, o profeta fez o masah especificamente para os pés. Não podemos comparar os pés com a cara, ou com os braços, ou com o cabelo, ou seja, com a cabeça. Por quê? Porque o masah foi específico para isso. Foi específico para isso. É a mesma coisa, como a gente sabe, deixa eu ver um exemplo sobre isso. Agora, Huzaima ibn Thabit é um dos companheiros do profeta. Morreu no ano 37. Que Deus seja satisfeito com ele. A gente sabe, por exemplo, na compra, ou tipo na venda, a gente precisa o quê? De duas testemunhas. É recomendado. É recomendado, não é obrigatório. É recomendado. 2 testemunhas. Agora o Huzaima, quando o profeta comprou um cavalo de um beduíno, como foi narrado pelo Abu Daud e outros livros, o profeta só teve como testemunha quem? O Huzaima. E falou o seu testemunho sozinho serve. Ou seja, a shahada dele, o testemunho dele sozinho serve. E a gente sabe, tanto no Alcorão como na Sunnah, são 2. Mas aqui é uma coisa específica para esse companheiro. Mesmo tendo outros companheiros melhor do que ele e mais temente do que ele, sem dúvidas alguma. Agora o Omar é melhor que ele, não é? Muito melhor, não se compara. O Abu Bakr, muito melhor. Sayyidina Ali, muito melhor. Mas a gente não faz uma comparação com os outros. Por quê? Porque essa ocasião é específica. Essa ocasião é específica para esse companheiro do profeta. Então é a mesma coisa aqui. O que é específico na religião, a gente não pode o que comparar com o outro. Porque se a gente pudesse comparar, então tá. A irmã usa, por exemplo, ou o irmão também usa, tipo de uma luva que vem até aqui, por causa do frio. Tipo Canadá, Rússia, países que fazem muito frio, eles usam tipo de uma luva que vai até aqui, por causa do frio. O que acontece? Vou passar sobre. Não preciso tirar. Ou as irmãs que usam burca, para não tirar a burca, o que eu faço? Passo sobre a burca as mãos úmidas e deu. Então isso aqui o que? Não pode. Isso aqui não pode. Ele cita outras coisas também. Qulansua é aquilo que a gente bota o que? Sobre. Tem divergência sobre essa palavra, mas o mais certo é aquilo, tipo aquela touca que a gente coloca e depois a gente o que? Coloca o turbante sobre ela, ou seja, em volta dela. Depois el burqa, que é aquilo que as mulheres usam, seja no rosto, tipo a burca, ou o himar, ou o niqab, ou seja, que tapa o rosto. E também as luvas, o qufaz, que coloca também, tu não pode o que? Passar sobre ela, como ele cita aqui. Tudo isso aí, claro, depois ele fala sobre uma regra da jurisprudência, que ele fala ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس, que é o que a gente explicou, essa regra, como a gente deu o exemplo do Huzaima, a mesma coisa, ou seja, o que foi especificado, o que foi revelado, ao contrário do qiyas, a gente não pode o que? Comparar.
Não podemos o que comparar, porque isso é específico para essa ocasião ou para essa sentença, para esse juízo divino. Então aqui ele encerra o que? O autor, esse capítulo. Depois a gente vai ver o capítulo da Jabira, ou seja, o gesso, quando a pessoa usa o gesso sobre o corpo, ou seja, a pessoa que teve um corte, alguma coisa, ou quebrou um membro, pessoa que coloca gesso. Isso a gente vai ver o que na próxima aula, e depois vamos falar sobre um assunto que é muito íntimo, principalmente para as irmãs, sobre a menstruação, que sempre tem na última parte o que do capítulo da purificação, que é sobre a menstruação. Por exemplo, eu posso rezar quando eu estou com a menstruação, as sentenças que tem, os assuntos que tem, que todo irmão que deve saber isso, principalmente para praticar a religião de forma correta, como o profeta, que a paz de Deus sobre ele, ensinou. Por exemplo, a gente sabe, a mulher menstruada não pode o que? Orar, não pode jejuar, mas ela tem que repor o jejum perdido, se for obrigatório, é claro, e ela não precisa repor a oração perdida, mesmo ela sendo o que? Obrigatória. Tudo isso as irmãs o que? Tem que saber, e os homens também, por quê? Para ensinar as esposas, as filhas, as irmãs, a própria mãe, às vezes que não tem como adquirir o conhecimento, ela vai perguntar para quem? Para o filho dela. Vai perguntar para quem? Para o marido dela. Então, tudo isso a gente o que? Ajuda os irmãos, tanto os irmãos como as irmãs, a saberem sobre isso. Porque às vezes tem pessoas que não têm o tempo para procurar o conhecimento. E quando elas vão te perguntar, você não sabe também. É um grande problema. Vai ter que esperar o fulano que tem conhecimento responder. E se o fulano tem no WhatsApp dele 60, 80 mensagens, e aí? O que ele vai fazer? Vai demorar 2, 3 dias para te responder. Se conseguir te responder, tu vai ficar 3 dias sem rezar lá, sem fazer a tua adoração, sem praticar. Então, por isso, irmãos e irmãs, o conhecimento é algo que é muito importante na vida do muçulmano. Só quem procura o conhecimento sabe disso. Só quem procura o conhecimento sabe disso, da importância que tem o conhecimento, da importância que tem o conhecimento. O conhecimento é a luz na vida do ser humano, principalmente na vida do muçulmano. E quando Deus, o Altíssimo, ama uma pessoa, Ele facilita para ela o conhecimento religioso, al-fiqh, ou seja, o conhecimento da jurisprudência, o conhecimento da religião em geral, facilita para essa pessoa, quando Ele ama essa pessoa, quando Ele quer o bem para essa pessoa. Então é uma dádiva de Deus. Principalmente, imagina, como diziam os sábios, quando a gente estava na universidade, que Deus abençoe eles, falava, olha, tu pode rodar em todas as matérias, mas matéria da crença, tu não pode rodar. A gente falava por quê? Tu já viu um muçulmano não saber a própria crença? Roda em tudo, jurisprudência, tudo, que às vezes é um pouco mais difícil, mas tu vai rodar na crença, tu não saber a tua crença, no que tu crê, os dogmas. Agora uma pessoa te pergunta, me explica sobre a sua religião. Estou falando o básico aqui, irmãos e irmãs, não estou falando saber os ditos, se são certos, se não é, aquelas coisas específicas. Estou falando que no geral, o básico, o que você crê? Quem é Jesus para você? Quem é Moisés para vocês? Esses livros sagrados, o que representam para vocês? Pessoa pode rodar em tudo, como os nossos professores falavam, menos nessa matéria. Nessa matéria é proibido rodar, porque é tua crença, é teu dogma, é naquilo que tu crê, naquilo que tu acredita. Como tu não vai saber isso? Então a procura do conhecimento, irmãos e irmãs, é a facilidade para o ser humano viver uma vida feliz, tranquila, quando ela tem conhecimento. Pessoa que vive na ignorância, vive nas trevas, não tem uma vida fácil. O conhecimento em todos os aspectos da vida ele facilita para a pessoa, tanto no lado religioso
quanto no lado que social com as pessoas. Mas uma pessoa que não quer adquirir conhecimento, que acha que sabe tudo, que tem aquele orgulho, eu sei, essa é a pessoa que sofre. Principalmente quando ensina as pessoas erradamente. Isso tudo no dia do juízo final vai ser contado. Cada erro, cada desvio que desviava as pessoas, ela será responsável por esses atos dela. Alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu? A irmã perguntou, a irmã Rafaela Miranda, Deus te abençoe. A mulher deve molhar os cabelos. El-Masih, aqui irmãos, uma pergunta importante que a irmã está falando. Não se molhe os cabelos, irmãos e irmãs. No wudu, na ablução, não se molhe os cabelos. Nem homem e nem mulher. Da mesma forma, mãos úmidas. Pegou a água, olha como eu vou fazer. Faz assim, ó. E depois passa. Dessa forma. Se passou dessa forma só, serve. Não precisa a irmã passar sobre todo o cabelo dela, até aqui. Passar aqui na raiz só, nessa parte. Já é o suficiente para a irmã. Não precisa molhar, não é tu colocar a tua cabeça embaixo da torneira e molhar. Como muitos fazem, infelizmente. A cabeça não se molha. Passa as mãos úmidas sobre ela. Mas o resto dos membros a gente lava. Aí tem que molhar. Botar a mão embaixo da torneira e molhar. Mas a cabeça é o único membro que não se lava. Só passa as mãos úmidas sobre ela. Alguém ficou com mais uma dúvida? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Então a cabeça é o único órgão do wudu que a gente não lava. A gente só passa o que? As mãos úmidas sobre ela. Se alguém ficou com mais uma dúvida. No caso de estar em um local onde ela não pode retirar o hijab, faz assim e assim só. Só no início aqui e volta com lenço. A pessoa está num lugar que não pode retirar o hijab. Agora, irmãos e irmãs, vamos falar que tem pessoas que não podem ver meu cabelo atrás de mim. Atrás de mim. E se eu virar as costas para eles, como eu estou virado agora, e fizer assim, pegar a água, né? A levantar o lenço e fizer assim. Alguém vai ver meu cabelo? Se eu dei minhas costas para essas pessoas, como vão ver meu cabelo? Não tem como ver meu cabelo. Por mais que seja o teu trabalho, aonde que seja, tu consegue fazer isso. Não vai ter um tempo agora, no seu trabalho, de ir para fazer as suas necessidades. Agora eu quero fazer minha necessidade, que Deus exalte vocês. O meu patrão vai me proibir de fazer isso. Quando permitir, você vai lá e faz essa aqui. Ninguém vai ver. Até se tiver pessoas na sua volta e tu der as costas e fizer isso, se tiver uma água ali no seu lado, só vira ela assim na sua mão, faz assim, levanta um pouco e coloca a mão dentro, não precisa tirar o lenço, só levantar aqui a ponta dele no começo e fazer isso, botar a mão dentro e deu. Já é o suficiente. Qualquer parte do seu cabelo, qualquer parte do seu cabelo, sendo as raízes como aqui, já serve. Aonde tocar, tocou até aqui, não há problema algum. A pessoa pode fazer o quê? A sua oração. E não é como a gente viu, irmãos e irmãs, na escola, não é permitido passar em cima o quê? Do véu. A gente sabe que a escola da Hanabila permite, eu sei disso. Mas estamos falando aqui da escola do Hanafi. Escola do Hanabila, a gente vai explicar isso nas quartas-feiras. Mas na escola não é permissível. E essa opinião, irmãos e irmãs, é a opinião que é mais segura, a gente pode falar. Se fosse para fazer o que? Uma análise científica, acadêmica, de acordo com os sábios, esquece o Ahmad, de acordo com os sábios, o que eles fizeram e qual o problema que tem nesse dito que permite, mais confiável é a pessoa o quê? Não fazer isso. E sim, passar a mão sobre a cabeça como está no Alcorão claro. Como está no Alcorão claro. Não tem como a gente o quê? Especificar algo.
especificar algo do Alcorão, sendo essa evidência o quê? Não sendo forte, não sendo aquela evidência que a gente o quê? Pode ter uma convicção e uma certeza que aquilo é certo. Como a gente vai o quê? Abrogar algo, aqui é especificar, né? Especificar algo, sendo que aquela evidência não é firme, não é sólida. Então, essa é a opinião também das 3 escolas. Al-Malikiyya, Al-Shafi'iyya e Al-Hanafiyya. Eles têm essa opinião, que a pessoa tem que passar o quê? Sobre, nem que seja uma parte, como a escola fala, e o resto, tu continuar com o lenço, não tem problema. Passou aqui e o resto tu faz sobre o lenço, não há problema algum. Mas tem que ter um pouco o quê? Pegar um pouco do cabelo ou da cabeça, por exemplo, que é careca. Então, isso que é o que é o obrigatório. Não dá para passar diretamente em cima do véu ou do al-ghutra, né, que usa os homens. Aquele lenço, aquele turbante que usa os homens. Alguém ficou com mais uma dúvida, não entendeu algo? Tem uma crítica para fazer, não concordou com algo? Sinta-se à vontade. Vou só marcar aqui que a gente... Se alguém ficou com alguma dúvida, sintam-se à vontade. A gente já acabou já esse capítulo. Próxima aula a gente continua, que é o outro capítulo, inshallah. Aqui eu não vi nenhuma pergunta, tanto no Face como no Instagram. O Zoom, alguém tem alguma pergunta? Não entendeu algo no Zoom? A irmã falou que entendeu, graças a Deus. Não saem daqui com dúvidas, irmãos e irmãs. Sintam-se à vontade. Não saia aqui com alguma dúvida. Até se tem uma pergunta sobre outro assunto, sinta-se à vontade. Perguntar. Eu não me esqueci de nada. Eu acho, né? Deixa eu ver. Agora também uma coisa, se a pessoa ter 2 pares, não é um par, 2 pares desse. E como está muito frio, ela usa os 2. Aqui ela usa um par, ou seja, 2 pares nesse pé e 2 pares no pé esquerdo. Ela pode fazer o masih? Pode, não há problema algum. Ou seja, eu lavei meus pés, terminei a minha ablução, vesti esse rofo. Como está muito frio, vestir o que? O segundo, em cima desse. Eu posso fazer o masih ou não posso? Pode, na escola você pode fazer o masih. Ele não citou aqui o autor, mas é uma coisa que eu me lembrei. Pode o que fazer a pessoa. Não há problema algum. Principalmente se ele lavou os pés o que? Com a água, ou seja, fez a purificação correta. Alguém ficou com mais uma dúvida? Então, que Deus abençoe a todos e firme nossos corações na fé e aceite de nós as boas obras e facilite para nós a prática das boas obras e facilite para nós a procura do conhecimento e facilite para nós praticar o conhecimento adquirido e faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas. E guie todas as pessoas para a senda reta e faça a gente morrer muçulmanos e facilite a nossa entrada no paraíso com os profetas, os mensageiros, os verídicos, as pessoas virtuosas, os mártires
e afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Tem uma pergunta aqui. Só um momento. A irmã está falando que está trabalhando com festas infantis. Estava esperando sobre o negócio. Posso ter empresa de festas, posso aparecer nas redes sociais mesmo com hijab. Qual a opinião das escolas? Deixa eu ver sobre isso. Posso ter uma empresa de festas, posso aparecer nas redes sociais mesmo com hijab. Qual a opinião da escola sobre isso? Isso aí a gente citou, isso tem em aulas, se tu quiser ver, que foi as aulas que a gente citou do hijab. As aulas do hijab que a gente citou foi sobre se essa parte, o rosto da mulher é aura ou não é, ou seja, é permissível ver ou não é. E a gente especificou isso, falando sobre se a burca é obrigatória ou se ela é recomendada. A gente viu que tem duas opiniões. Agora, a pessoa que não usa a burca, como a gente viu que é recomendado, na maioria das opiniões dos sábios, ela pode mostrar seu rosto. Não há problema algum, principalmente uma pessoa que trabalha, por exemplo, no comércio, trabalha com o público. Claro que tu vai ter que ver o rosto da pessoa. Não há problema algum, até do homem que olhar para conversar com a pessoa. Não há problema algum, como a gente viu. Que isso é uma coisa que faz parte da nossa vida. Então, se você vai ter que aparecer para falar, olha, eu tenho como se chama, um negócio. Eu vendo, por exemplo, livros. Eu vendo livros. Vou fazer o quê? Uma propaganda desses livros que eu estou vendendo. Estou vendendo eles a R$15 cada um, por exemplo. Não tem problema algum. Segundo essa opinião, como a gente viu, que é a opinião que é mais correta. Que o hijab, o khimar, é recomendado. E não o que é obrigatório. E essa empresa, o que de festa, de você trazer as crianças, não sei como isso funciona, isso aí a gente tem que ver qual que é o propósito disso, no sentido que tu vai trazer as crianças, como que é isso, o que vai ser citado. Isso aí não tem como te responder o que assim é permissível, não é, porque eu não sei como que é. Primeiro tem que entender qual que é essa festa, como que funciona essa festa. Aí entra o que? Outro assunto. Mas essa do rosto seu, não há problema algum, irmã. Não há problema algum. Como você sai na rua, o que? Fala com as pessoas, trabalha, quando vai conversar com as pessoas, não há problema algum. Mas da festa, se tu quiser mandar uma mensagem especificando como que funciona isso, como que você faz essa festa, aí a gente pode o que? Responder, inshallah. Então, que Deus o que abençoe a todos.